Professor Ricardo aqui retomando nosso assunto sobre Idade Moderna e vamos conversar um pouquinho sobre o Renascimento. Renascimento, um dos eventos, diria eu, mais fantásticos que aconteceram dentro da Idade Moderna, visão pessoal, claro, e vale aqui bastante atenção para a gente entender esse movimento. Primeiro, porque o nome Renascimento, porque o título Renascimento, por que esse movimento ganhou esse nome? Porque os chamados renascentistas admiravam por demais a cultura clássica greco-romana, que aconteceu antes da Idade Média. Então, os seus estudos sobre a cultura greco-romana, que já tinha mais de 1000 anos, já tinha acabado praticamente aquela cultura há 1000 anos, entusiasmava esses pensadores modernos que viam na Idade Média um atraso para a humanidade. Então eles queriam resgatar os valores estéticos, os valores éticos, o pensamento crítico, o pensamento científico, até mesmo científico, do período clássico, antigo clássico, greco-romano. E queriam renascer isso, então, aqui no período moderno. Ou seja, vamos só recapitular. Nós temos o período antigo, aí depois tivemos a Idade Média, e aí estamos no período moderno. Esses homens e mulheres, homens principalmente, do período moderno, porque as mulheres tinham atividade muito cerceada, né? Não porque não houvesse interesse, mas que eram muito podadas, apesar de que elas marcaram presença também. Mas vamos lá. Então essas pessoas na Idade Moderna queriam fazer um resgate no tempo, voltar a 1000 anos no passado, pular toda a Idade Média que tinha acontecido nos últimos 1000 anos e beber daquelas fontes lá do mundo greco-romano, da Grécia e da Roma antigas. Roma bebeu muito da cultura grega, né? Por isso que a gente fala cultura greco-romana. A cultura romana se misturou muito com a cultura grega, com quem eles aprenderam muito. Eles, os romanos, aprenderam muito. Então os renascentistas tinham esse desejo, tinham esse propósito de trazer esses valores, de trazer essa estética greco-romana para aqueles tempos em que eles viviam, que a gente chamou de tempos modernos. Interessante, é bacana isso. Nesse período, nós vamos ter um renascimento das artes, com nomes que ultrapassam todas as gerações, como Leonardo da Vinci, como Michelangelo. Tivemos um renascimento literário, a literatura. Importante perceber que esse movimento do renascimento, ele procurou se deslocar da igreja. Porque praticamente a produção cultural medieval, veja que eu estou sempre voltando à Idade Média, né? A produção cultural, a produção intelectual da Idade Média, praticamente toda ela esteve ligada à Igreja Católica. Não que isso não tenha valor, claro que teve muito valor. Mas praticamente toda a construção intelectual, científica e cultural da Idade Média passou por dentro dos muros das igrejas. E, portanto, sofreu uma série de restrições, censuras, proibições, impedimentos. E esse pensamento renascentista procurou trazer de volta essa cultura greco-romana sem os freios, sem os dogmas, sem os cerceamentos que a Igreja Católica impunha. E aí nós vamos ter uma literatura, por exemplo, que se descola do pensamento cristão. Nós vamos ter um pensamento de mundo que se descola do pensamento cristão. O antropocentrismo, o homem no centro do universo, em contraposição ao pensamento medieval, que era o teocentrismo, era o Deus no centro do universo. Tudo que acontecia porque era por vontade divina. Porque Deus quis ou porque Deus não quis. Se aconteceu porque Deus quis, se não aconteceu porque Deus não quis.
Apesar de que até hoje as pessoas falam assim, né? Vai acontecer se Deus quiser. Ah, não aconteceu porque Deus não quis. Até hoje as pessoas falam assim. Mas falam assim, mas sabem que tem que pôr a mão na massa e fazer acontecer. Naquele momento medieval, isso era muito mais dogmático, muito mais... Como é que eu posso dizer? Isso era muito mais estreito. Apesar de que hoje muita gente tem um pensamento muito estreito ainda. Mas enfim, é quase medieval, inclusive. Mas vamos lá. Então, o Renascimento vai influenciar as artes plásticas, a literatura, a ciência, a política. Nomes como Nicolau Maquiavel, por exemplo, a sua grande obra, O Príncipe, vão influenciar gerações, inclusive até hoje. Qualquer pessoa que queira entender um pouquinho de política precisa conhecer o livro O Príncipe de Maquiavel. Obras-primas da literatura, como Dom Quixote, como Os Três Mosqueteiros, Shakespeare, esses dois primeiros que eu citei, de Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, se fosse para falar aportuguesado, né? Mas é Alexandre Dumas, escreveu Os Três Mosqueteiros, escreveu O Conde de Monte Cristo, né? O Dom Quixote... Esqueci o autor do Don Quixote agora. Vocês vão me lembrar aí. Escrevam para mim de volta falando aí, que eu esqueci agora. Mas enfim, esses nomes. Shakespeare, todas as suas grandes obras, são obras renascentistas. Então imagine o mesmo período que reuniu Shakespeare, Maquiavel, Michelangelo, Da Vinci, Dumas. Esses grandes nomes do pensamento moderno coexistiram numa mesma época e influenciaram o pensamento, influenciaram transformações que aconteceram naquela sociedade medieval. É importante citar que, nesse caso, a própria burguesia foi importante nesse processo porque ela patrocinou muitos desses artistas. Né? Ela patrocinou muitos desses artistas, ela patrocinou grandes nomes da literatura, das artes plásticas, porque queriam o status de ter uma obra de um grande nome na sua sala, na sua galeria, na sua propriedade. Né? Os chamados mecenas patrocinaram então a arte de muitos artistas renascentistas. Também esteve ligado, então, ao desenvolvimento da burguesia. Né? Foi possível se consolidar, porque também vinham de encontro aos interesses da burguesia. Nesse caso, a gente tem que admitir que teve um fator positivo. Evidente que teve um fator positivo. Né? Muito bem, então o Renascimento foi esse período em que os pensadores queriam esquecer o que aconteceu na Idade Medieval e trazer de volta o brilho do mundo clássico greco-romano. E tentaram, portanto, trazer esse brilho nas esculturas, nos escritos literários, nos tratados sobre política, nas visões sobre o Estado, como deveria ser o Estado, como deveria se organizar, como os países, como as nações deveriam se organizar. Esse pensamento todo permeia o pensamento renascentista. E é isso. Acho que é fundamental que vocês deem uma pesquisada, sobretudo uma pesquisa com imagens, fotos de pinturas, que vocês revejam alguns desses clássicos literários, que vocês deem uma olhadinha no que produziu Maquiavel, porque é fantástico. E uma última curiosidade, para vocês se lembrem de alguns nomes desse período moderno, dos renascentistas, né? É o nome que batiza aqueles personagenzinhos conhecidos da cultura pop, as Tartarugas Ninja. As Tartarugas Ninja não tem nenhuma ligação com o período moderno, tá? Mas o nome dos personagens das tartaruguinhas lá são os nomes de pintores do Renascimento: Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo.
Então lembre das tartarugas ninjas que vocês vão lembrar de 4 nomes da cultura renascentista. Só uma curiosidade para a gente não deixar passar em branco, tá? Bons estudos, se aprofundem sobre o Renascimento, que vocês vão encontrar coisas muito curiosas, muito bacanas, que vão embalar a curiosidade de vocês para conhecer outros mundos, outras culturas, outras formas de pensar o mundo, sobretudo no momento em que o mundo estava querendo renascer. E talvez a gente precise começar a pensar em renascer também. Até a próxima, daqui a pouco a gente volta.